Veja só, é por isso que a gente tem que entender o problema em conjunto. Quando houve a Constituinte de 88, formou-se um lobby com o patrocínio internacional da Fundação FOR, do Conselho Mundial de Igrejas, e de recursos que vieram da Fundação Carnegie, da Fundação Rockefeller. Você falou de 3 fundações americanas, Ford, Carnegie e Rockefeller. E tem a UICN, que vem da Europa. Então, juntando esses recursos, foi financiada uma campanha do CIMI, o centro é o Conselho Indigenista Missionário. Essa é a pior de todas. Pois é, e o senador falou há pouco da questão do cavalo de Troia, não é? O cavalo de Troia foi inserido na Constituição Nacional. Os incisos 17, 18 e 19 do artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º, justamente por conta desses penduricalhos intocáveis, foi considerado como cláusula pétrea. Cláusula pétrea. O artigo 5º é cláusula pétrea, né? Exatamente. Se você for ver o inciso 17, ele permite a criação de ONGs, e quando se fala em ONG, a gente se refere ao genérico, porque ela pode ser um movimento social, pode ser uma associação, pode ser uma missão religiosa, pode ser, tudo isso daí está dentro do contexto da configuração de ONG, né? O inciso 17 permite a criação dessas entidades sem precisar de autorização do Estado. Plena liberdade de associação. O inciso 18 impede o Estado de ingerir, inclusive de fazer o controle financeiro, da movimentação financeira interna dessas ONGs. E o inciso 19 impede que o governo consiga extinguir alguma. Então só pode ser extinta por sentença judicial transitada em julgado. Então, veja só, criaram... Tiverem fins ilícitos, desde que tenham fins ilícitos. Sim. Bom, mesmo que tenha fins lícitos e tenha se desviado, poderia, em tese, ser extinta. O que eu quero dizer é que o cavalo de Troia foi inserido na legislação brasileira. É por que o senhor está na 4ª CPI. É a 4ª CPI. E as 3 não deram em nada. As anteriores. O general ali tinha só observação. Deixa eu concluir o raciocínio. Não deram em nada, sabe por quê? Porque os 3 itens que dão o embasamento jurídico para as ONGs não podem ser mexidos. Então, sem uma reforma constitucional que quebre o conceito de cláusula pétrea, é impossível resolver o problema. Como sugere o Aldo Rebelo, um emendão completo. Não é possível. Mas e a questão da soberania do país? Porque eu posso imaginar que esses incisos todos, o general trouxe isso claramente aqui, mas a soberania está acima de tudo. E eu tenho ONGs que sequer seguem as regras do governo. Não seguem. Eu quero só fazer uma adenda ao general. Aquelas 3 outras, a maioria sempre era do governo de ocasião. A gente tomou cuidado de ter 6 senadores que não seguem propriamente o governo. Então a gente vai ter uma maior liberdade de agir. Na hora da conclusão, de pedir indiciamento, quebra de coisa, vai depender do Supremo. Agora, a nossa soberania é desrespeitada a toda hora. Quando você impede o caboclo que nasceu ali, o pai dele nasceu e ele veio do avô, você impede ele de viver naquela terra dele. Sim, claro. Da noite pro dia. Da noite pro dia, quando você impede general de entrar em lugares, já teve proibição de general, quando você impede a autoridade de entrar no território brasileiro por uma ongueira, um ongueiro, você está afetando a soberania, o que é pior. O governo nada, eu estou falando do governo atual, do outro, estou falando de todos que estão de 30, 40 anos para cá, que ficam
mancomunados. A FUNAI, nós estamos pegando essa informação oficialmente, a FUNAI passou para o ISA todas as prerrogativas, obrigações de governo para tomar conta dos índios no Alto Rio Negro. Então a gente quer saber se isso é verdade. A gente tem muitas informações, então a gente sabe que é verdade, só quer comprovar. A soberania nossa está atingida. Do momento em que o brasileiro não pode pisar no seu território, está atingida. E essa história de nação, essa história de nação o tempo todo. Então, o que a gente quer, eu falo, o que a gente quer, general, se a gente conseguir fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje, N vezes, a CPI for transmitida, a gente já prestou um serviço. E no final, regras, leis para clarear, para dar transparência. Agora, se a gente for buscar, depois de legalidade, 88 foi lá, e meu partido participou muito disso, o PSDB, né? Fizeram lá um bloco, fizeram um lobby de ambientalistas, colocaram tudo o que quiseram na Constituição, já planejando lá na frente. Por isso que eu digo que é de atrás, então planejaram. E nós estamos aí sofrendo as consequências da nossa visão tapada, de achar que é teoria conspiratória, de achar que a gente está viajando na maionese. Eu sou senador da República do Brasil, de beira de rio. Eu digo que há muita hipocrisia nisso e o brasileiro acredita mais no Leonardo DiCaprio do que em mim.